Um dos credos mais antigos da igreja, considerado o credo dos apóstolos, tentou sumarizar o que se cria. Esse credo, esse conjunto de verdades era pronunciado, segundo a história, na hora em que as pessoas estavam se batizando. Perguntavam: o que você crê? Ele respondia: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja, eu creio na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição do corpo. É sobre o retorno de Cristo, da mão direita do Deus Todo-Poderoso, para julgar os vivos e os mortos, que eu gostaria de chamar a sua atenção essa noite. Nós ouviremos da boca do próprio Senhor que haverá um momento futuro em que Ele deve ouvir os clamores dos seus servos, que noite e dia clamam para que Ele venha e faça justiça. E daqueles outros que irão padecer ainda durante um período chamado de grande tribulação, que serão decapitados por causa do seu relacionamento com Cristo. O Senhor finalmente irá responder a esse clamor, e da mão direita daquele que está sentado no trono, Ele virá, deixando o lugar mais importante do universo em vacância, e descerá para estabelecer a completude do seu reino, para tomar vingança. Na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos 300 profecias foram cumpridas. Desde o lugar onde Ele nasceu, como Ele nasceu, a visita, aqueles que levaram, a maneira como exerceu o seu ministério, aquilo que falou, as profecias, as parábolas que contou, a explicação que deu, a maneira como foi crucificado, como foi sepultado, com quem foi sepultado, o que falava na cruz, a sua ressurreição, quem antecipou até a sua entronização ou a sua subida, sua assunção à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Mas ainda existem muitas profecias que aguardam cumprimento, e elas dizem respeito à sua segunda vinda. O texto que nós vamos olhar nessa noite ainda continua sendo Lucas capítulo 21, e eu prometo não me estender se Lucas não continuar se estendendo. Lucas capítulo 21, vocês lembram do texto? É a última semana, daqui a pouco o Senhor vai passar a noite com os seus discípulos, celebrando a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, no capítulo 22, é ali naquela noite da quinta-feira que o pacto da traição é consumado. Então Jesus, ele está na sua última semana, poucas horas ele tem. Então, enquanto ele está passando ali no pátio externo, as pessoas falam dos monumentos ou das estruturas, das belezas, de todo a decoração do templo, as grandes pedras. E Jesus começa a partir do versículo 8 explicar sobre o que deve acontecer no futuro. Então, para que vocês retomem, deixa eu ler a partir do versículo 5. Muito embora hoje nós ficaremos na grande culminância, o final de um período chamado de grande tribulação, quando o Senhor finalmente sacode céus e terras e muda a estrutura, a geografia, a geopolítica, a quantidade das pessoas que vivem na terra junto com os animais, não importa se vivem no mar, se vivem na terra, tudo experimentará a ira daquele que julga o mundo com justiça. Então a palavra do Senhor começa dizendo em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do grande Deus: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles.
Quando vocês ouviram falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Eu peço que ela seja a nossa regra. Senhor, não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a Ti, Espírito, meu Senhor, toma o Teu lugar como professor, aquele que sonda as mentes e os corações, o responsável por convencer o mundo da justiça, do juízo e da verdade. Faz a Tua obra nas nossas vidas. Porque carecemos de uma perspectiva equilibrada e bíblica sobre a realidade. Achamos que as coisas durarão para sempre. Nós seremos eternos nesta vida. Ignoramos que o mundo caminha para um final e ele é desastroso. Faz-nos esconder atrás de Cristo e a sua cruz. Lembrando que nele toda a ira reservada para um futuro próximo foi curtida, para que pelas suas pisaduras tivéssemos cura. Ajuda-nos a esperarmos bem pelo fim de todas as coisas. Em nome de Cristo. Amém. São os últimos dias, de acordo com Jesus. E a maneira como Jesus fala sobre essas questões precisa ser compreendida dentro do seu contexto. A gente já viu Jesus ensinando algumas coisas aqui. Por exemplo, do versículo 9 até o versículo 12, Jesus faz uma explicação bem abrangente das coisas que caracterizarão a vida na sua ausência. De agora em diante, a gente vai ter essas verdades aqui. Haverá uma proliferação de falsos mestres ou do falso cristianismo. Muitos dirão virão em meu nome dizendo: sou eu, não se engane.
E é o que nós vemos exatamente hoje. Hoje existem mais descrentes dentro das igrejas do que crentes, mais cristianismo falso do que cristianismo verdadeiro, mais mentira do que verdade. Hoje se cumpre as profecias que Jesus está dizendo, de que à medida em que se aproxima cada vez mais do fim, esse tempo aqui seria caracterizado por falsas verdades, falsos mestres, por distorções da verdade, pessoas, ideias, estruturas, igrejas que tentariam trocar, substituir a sublimidade e a exclusividade de Cristo. O mestre diz: não se enganem. O mestre fala, por todo esse texto, que muito embora essas coisas irão acontecer, o mundo não se acaba por si mesmo, ele não é implodido de dentro para fora, mas o Senhor, ele tem o direito de governar a vida, está conduzindo a história a um final que só ele sabe, e ele tem poder para guiar até lá. Falou a partir do versículo 13, na verdade do versículo 12 em diante, que o mundo não se tornará um lugar legal para os discípulos de Jesus. Haverá um ódio por causa do relacionamento que alguns nutrem com Cristo. Haverá sim uma cristofobia, uma rebelião contra os valores de Jesus Cristo, uma indisposição para cercear a verdade de Deus, para suprimir a verdade de Deus por meio da injustiça, da maldade. Haverá uma perseguição cada vez mais gradativa, separação dentro das próprias famílias, traição de pais contra os seus irmãos, seus filhos, seus parentes, amigos. Haverá sim martírio, assassinato, infortúnio, perseguição, e isso tem acontecido ao longo dos 2000 anos. A partir do versículo 20, haverá um sinal claro, uma marca, que será a destruição de Jerusalém. Essa destruição, no entanto, de Jerusalém, que é marcada no ano 70, não é a última palavra sobre Israel. O próprio versículo 24 vai dizer que esta nação sofrerá, haverá ira contra este povo, um tempo de vingança. Vingança pelo quê? Vingança por várias coisas. Porque Jerusalém ele vai ser punida, vai ser removida nesse sentido, até que o tempo dos gentios chegue. Lucas já falou isso de várias maneiras. Capítulo 11, versículo 37 a 54, Jerusalém está cheia de hipocrisia. Capítulo 18, versículo 7, assim como capítulo 20, versículo 47, ela oprimiu os pobres. Capítulo 13, versículo 34, assim como capítulo 20 de Lucas, ela rejeitou o Messias. Capítulo 19, versículo 44, ela rejeitou o tempo da visitação. Capítulo 13 de Atos, o mesmo autor que escreveu Lucas diz, ela rejeitou o Evangelho. Os líderes religiosos, aqueles que deveriam abrir as portas, aceitar e ajudar o povo a caminhar junto com o Messias, não somente não entrou no reino ou não recebeu Jesus como o seu Messias, mas empatou, atrapalhou aqueles que estavam entrando. E essa rejeição, que se torna gradual durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, vai ser respondida à altura. Toda aquela geração será punida, e ela é punida no ano 70. Deus destrói o coração da religiosidade judaica, exatamente como havia dito. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Eu vou remover o status que vocês têm de meu tesouro particular. Vocês rejeitaram o dia da visitação. Eu vou inaugurar o tempo dos gentios, devido a rebeldia de vocês, mas isso não será a última palavra. O texto pensa sobre isso no versículo 24, até que se complete o tempo dos gentios, até que se complete o momento certo, para aqueles que não são da descendência física de Abraão possam ouvir o Evangelho. E aí Deus retorna para falar com os gentios. No versículo 25, que é o nosso texto, fala sobre a vinda do Filho do Homem. E a gente precisa saber o que está acontecendo aqui. Essa destruição do versículo 20 até o versículo 24, essa destruição de Jerusalém, que acontece sim historicamente no ano 70, ela precisa ser
vista, ela deve ser vista, não somente como algo histórico, mas algo histórico que demonstra um determinado padrão, a maneira como Deus lida com a incredulidade. Essa é uma das razões porque ele disse, esses dias de vingança, versículo 22, para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo que está escrito, a maneira como Deus tem explicado ao seu povo como ele lida com a incredulidade, vai acontecer por meio dessa destruição. Mas isso é o padrão, nada absolutamente novo. Mas o padrão, este templo aqui que foi destruído, já é o segundo. Ele será no futuro ainda reerguido. Mas aqui, embora Lucas não fale sobre isso, os outros textos paralelos, tanto em Marcos capítulo 3, quanto em Mateus capítulo 25, estabelecem uma sequência. Essa destruição, o sítio de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, mas também aponta para um futuro, dentro de um período considerado como grande tribulação, será repetido uma vez mais, preparando o povo judeu para dizer o que Jesus falou, bendito o que vem em nome do Senhor. No versículo 25, existe um conectivo, então, é como se ele dissesse uma sequência, estabelecesse uma sequência, então, no versículo 20, e então, no versículo 25. Olha, daqui para frente ele está dizendo, haverão falsos cristos, não vão por esse caminho, estejam já preparados para essa enxurrada de mentiras, de falsidade. Haverá perseguição, haverá guerra, haverá epidemia, haverá um momento em que o mundo inteiro se unirá para destruir Jerusalém, e isso é tipológico, porque isso vai se completar no tempo dos gentios. Eu vou voltar a tratar com Israel, obviamente é o que o texto 24 diz. Então, haverá isso, então isso. Essa cadência, ela estabelece uma crescente sobre o que Deus está fazendo em relação ao seu plano. Muito difícil para os discípulos naquela época compreenderem, porque eles nem criam que Jesus iria morrer. Lembram disso? Jesus falou por pelo menos 4 vezes de que ele estava caminhando para Jerusalém e ele seria morto, rejeitado, crucificado, e eles ficaram sem entender. Como é que eles iriam entender que haveria uma ressurreição se não houvesse morte? E como é que eles iriam entender que haveria não somente uma exaltação, mas um retorno posterior para julgamento futuro, se eles não criam na morte, ressurreição, e por conseguinte não antecipavam a ascensão, e por conseguinte não conseguiam ver o retorno? É por isso que Jesus fala daquilo que irá acontecer no futuro. Esse é o período máximo. Esse é o topo. A partir daqui, como a gente vai ver, de cima para baixo, a maneira como Deus, Cristo, vem a esse mundo é completamente diferente do que a gente viu na sua primeira vinda. O texto de 25 e 28, ele é cortado no meio. 2 coisas saltam aos olhos. Existe o terror, a angústia, a perplexidade, e no versículo 28 existe a redenção. Esse momento em que Deus visita em retorno, sempre haverá essa separação. Sempre a vinda de Cristo, a vinda de Deus, ou o dia do Senhor, causa de duas consequências. De 2 fins acontece. Por um lado, aqueles que estavam antecipando, esperando, aguardando, às vezes injustiçados, clamando, aguardando que o grande Deus fizesse justiça, interviesse e fizesse alguma coisa para eles, será a redenção. Para os outros, não tem absolutamente escapatória. Em descrição de futuro, então, o verso 25 fala sobre esse último momento, exatamente no final do período chamado Grande Tribulação, que aqui em Lucas não aparece, mas em Marcos, em Mateus 25 fala depois da tribulação daqueles dias. Depois da tribulação daqueles dias. O texto diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra,
duas palavras usam para descrever a resposta das pessoas ao que eles veem e experimentam. Haverá angústia entre as nações e haverá perplexidade. O que significa angústia e perplexidade? A primeira palavra, angústia, descreve uma emoção humana que é avassaladora, mas também dominante. Se fosse o DSM, ele descreveria como aquela ansiedade generalizada, aquela completa inanição de qualquer outro pensamento, senão aquele que lhe prende, que lhe assola e lhe domina. É um consenso, uma junção de terror com um senso de ansiedade, uma indisposição, aquele sentimento ruim de vazio e de desespero que não conhece nenhum limite, nenhum alívio. As duas palavras juntas, não somente a angústia, mas a perplexidade, elas devem ser compreendidas como uma extrapolando ou aumentando a outra. A ideia de perplexidade que aparece apenas aqui no Novo Testamento é a ideia de confusão, é a ideia de atordoamento. Juntando as duas palavras, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela indisposição emocional para ver qualquer outra coisa, não é algo que pode ser mensurável. Meu problema é esse, eu sinto dessa maneira, eu estou completamente vazio, inadequado, controlado, eu não consigo me mover e eu não faço a menor ideia por que está acontecendo isso. É uma salada de dificuldades, de angústias, de assolações. Impressionante que quando Jesus fala sobre essas coisas, os discípulos, eles não dizem, o senhor está falando de sinal no céu, sinal sol, lua, estrela, o senhor está falando dessa, o que o senhor está querendo dizer? E o que pode sugerir que pela ausência de explicação posterior, os discípulos entendiam o que Jesus estava dizendo. Pode ser que, o que eu acho que acontecia, que os discípulos estão lembrando das inúmeras profecias do Antigo Testamento que falavam sobre um dia futuro, o chamado dia do Senhor, que esse dia do Senhor como um conceito é o momento em que Deus toma a dianteira e age com justiça e protege os seus. E esse dia do Senhor tem sido recorrente na história de Israel. Quando Deus vem para libertar o seu povo e determinado é o dia do Senhor. Quando existem profecias para a libertação do cativeiro é o dia do Senhor. Quando Deus vem para proteger o seu povo de outros que injustiçavam o seu povo é tratado como o dia do Senhor. Mas todos esses dias do Senhor com D minúsculo, pontuais, que aguardam um outro, todos eles funcionam apenas como sombra para a realidade presente, massiva e substancial do dia do Senhor com D maiúsculo, o dia final, o momento em que Deus extravasa sua ira, não por ausência de controle, mas dando a este mundo pecador e hostil à sua vontade, o que ele finalmente merece. É o grande Deus olhando para o mundo e vendo que Ele, diante da sua santidade, Ele que tem asco diante do pecado dos homens, Ele precisa responder à altura. E Deus é comedido, Ele é tardio em irar-se, longânimo, Ele se prende. Um pouco de ira ali, um pouco de ira acolá, mas nenhum extravasamento o mundo jamais viu ao longo desses 6 mil anos. Haverá um dia em que o grande Deus, Ele vai extrapolar todas as concepções de justiça que o mundo tem colocado. E Ele derramará o cálice. É tão grandioso que a imagem de ira, ela precisa ser circunscrita a determinadas imagens. Selos são abertos, 1, 2, 3, depois taças são abertas, 1, 2, 3, depois trombetas são tocadas, 1, 2, 3, até que o todo, de todos os lados, até que ninguém fique de fora, até que todos os pecadores vejam que Deus não brinca com o pecado. De onde é que eles tiraram isso? Há muitos textos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 13, olham lá, versículo 6. Isaías capítulo 13, por exemplo, versículo 6.
profeta diz assim, Isaías 13, verso 6. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Vejam as imagens se parecendo com a descrição de Jesus, daquele último momento que antecede o seu retorno. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor de fogo. Eis que vem o dia do Senhor, o dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar delas os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não resplandecerá a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. As imagens aqui estão claras. Grande parte das pessoas irão morrer, no versículo 12. A resposta do Senhor não será porque algo aconteceu, será por causa dos pecados. Ele diz, versículo 11, eu castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Versículo 9, vou exterminar da terra os pecadores. Muito cuidado com a meia verdade de que Deus ama os pecadores. É claro que Ele ama os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, sim, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqueles que não respondem ao Filho, sabe por que eles perecem? Porque Deus os faz perecer. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se você está aqui e não se arrependeu dos seus pecados, Deus está irado contra você. Você pode dormir, você pode pagar as suas contas, você pode comer bem, você pode ter uma saúde de ferro, você pode ser um bom filho, pode ser um bom pai, mas os seus pecados trazem ira da parte de Deus. E ao ignorar a solução que Deus colocou em Cristo, você acrescenta sobre a sua rebelião a descrença de achar que outro ser e outra maneira podem anular a ira justa de Deus contra o pecador. O texto diz que haverá um dia em que o grande Deus, Ele punirá o mundo com justiça, o dia do Senhor. Vocês viram aqui, ele fala sobre essa constelação, ou Deus trabalhando de alguma forma. A gente viu na ressurreição do nosso Senhor Jesus que houve terremotos, vários sinais. A gente viu até que o sol ele escureceu no momento da crucificação. Não é incomum que a criação responda a algo que Deus está fazendo, e aqui não é diferente. Jesus se levanta do seu trono e ele vem com os seus santos para o dia, para voltar, para retornar para os seus, para punir este mundo. E ao fazer isso, o poder da estabilidade do mundo, do universo se abala. Haverá sinais no céu, no sol, uma escuridão. Olhei recentemente um cientista, Velikovsky, um russo, falando do que aconteceria se houvesse um problema no eixo gravitacional. Isso é, se um determinado astro do lado de fora passasse muito perto da Terra, e então, sem passasse perto da Terra de uma maneira a talvez mexer um pouco com a estrutura, com o eixo da Terra. Que eu acho que talvez possa acontecer algo assim, as coisas se mudando. Ele diz assim, naquele momento, um terremoto faria que a Terra estremecesse. O ar e a água continuariam a se mover por inércia.
Furacões varreriam a terra, os mares se precipitariam sobre os continentes, carregando cascalho, areia, animais marinhos e lançando-os sobre a terra. Calor seria desenvolvido, rochas derreteriam, vulcões entrariam em erupção, lava fluiria de fissuras de solo rompido, cobrindo vastas áreas terrestres. Montanhas surgiriam das planícies e viajariam e escalariam nos ombros de outras montanhas, causando falhas e rachaduras. Lagos seriam inclinados e esvaziados. Rios mudariam seus leitos, grandes áreas terrestres, com todos os seus habitantes, seriam deslizadas para mar abaixo. Florestas queimariam e um furacão de mares selvagens arrancariam do solo onde crescem e transformariam em desertos, sem água fluindo descontroladamente para longe. Uma mínima mudança no eixo da terra, é isso que aconteceria. Não é à toa que, descrevendo a grande tribulação, o mestre diz: se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. A intensidade dos flagelos, a intensidade de descrições como essa, vão tornar esta terra completamente inabitável. Tornarão essa terra, o mundo como conhecemos, completamente inabitável. Por isso que acredito que essa última parte deve acontecer rapidamente. Meses, dias, semanas, um atrás do outro. Se vocês olharem em Apocalipse capítulo 18, um pouco mais na frente, João vai falar ainda mais. Eu quero que vocês tentem fazer o link entre as imagens. Apocalipse capítulo 18. Vamos começar com 16. Apocalipse capítulo 16. Aqui o 7º flagelo. Apareceram os selos, depois as trombetas, na 7ª trombeta, o 7º flagelo. Versículo 17 diz: então o 7º anjo derramou a sua taça pelo mar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono e diz: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto grande e forte. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, esse sistema unificado, essa unificado e religioso contra Deus, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. A mudança também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. O texto aqui nos faz uma descrição, uma das muitas das coisas que devem acontecer no futuro, mas o final dessa história é revelador. Eu cresci numa época em que as pessoas acreditavam que uma explicação para o arrebatamento, o momento em que Jesus tira a igreja daqui, porque em nenhum momento, a igreja deve enfrentar julgamento. Tribulação, sim. Dificuldade, sim. Perseguição, sim. Mas nada ligado a julgamento e a ira, como é o caso aqui da grande tribulação. E as pessoas diziam, não, alguns vão dizer, foi a camada de ozônio, fez com que as pessoas se desintegrassem assim. Foram uns ETs. Os ETs vieram e tiraram as pessoas ou algo assim. O texto de Apocalipse não diz isso. Diz que no momento de grande dificuldade, onde as pessoas estão fugindo, tudo está mudando de lugar, pedras de 30 quilos estão caindo, a gente já tem a metade quase da população dizimada, o mar, a terça parte em sangue, os peixes fedem em tudo que é canto, as florestas já se papocaram faz tempo. Deus utilizando não somente a sua criação, mas até demônios para causar dano nos homens, como picadas de escorpião. No meio de tudo isso, os homens sabem quem é o responsável. O texto diz, por causa do flagelo de pedra, as pessoas blasfemaram contra... Não blasfemaram, não reclamaram da ONU,
Não reclamaram da camada de ozônio, não reclamaram das queimadas da Amazônia, ou da ausência de plâncton, ou da extinção do peixe-boi. Eles blasfemaram contra Deus. Foi Deus que fez isso, e eu o odeio. Foi Deus que fez isso, Ele é o responsável por isso, e eu o odeio. Essa é uma das cenas, como a gente vai olhar, mais tristes. Capítulo 16, os últimos flagelos, se você olhar, versículo 8, olha a progressão. Ele diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, ele foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas acham que o sol de Cuiabá, hein, Ted? É quente. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para dar glória a Deus. O quinto anjo, versículo 10, derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e úlceras que sofriam. Porém não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse um caminho dos reis que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o mestre lembra de como será o final deles no futuro. Eles não perguntaram, voltando para Lucas capítulo 21, eles não perguntaram sobre os sinais, porque eles estão lendo. Outros textos poderiam ser levantados. Isaías capítulo 24 diz: eis que o Senhor devasta a terra e assola, transforma a sua superfície e dispersa os seus habitantes. E será o povo como o sacerdote, o servo como o seu senhor, a serva como a sua senhora, o comprador como o vendedor, e quem empresta como quem toma emprestado, o credor como o devedor. Isso significa que no dia do Senhor, naquele dia da sua ira, as distinções que nós fazemos na nossa sociedade serão absolutamente nada. Velhos, grávidas, crianças, vendedores, ricos, pobres, macros, grandes, pequenos, credores e devedores. Todo mundo será igual. O julgamento não terá consideração para as variáveis que nós encontramos na sociedade. Versículo 18 de Isaías capítulo 24, ele continua: e será que aquele que fugir do relatório do desastre cairá na cova, e aquele que subir da cova será apanhado no laço. Não há como escapar, pois as janelas do alto serão abertas e os fundamentos da terra tremem. A terra será quebrada, a terra será rachada, a terra será violentamente abalada. Não somente será para todas as pessoas, mas não haverá escapatória. A lua ficará envergonhada, o sol com vergonha, pois o Senhor dos exércitos estará presente. Joel capítulo 2, ele diz: tocai a trombeta em Sião e fazei só alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor vem, certamente está próximo. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densa escuridão, como a alvorada se espalha sobre as montanhas. Assim, povo grande e poderoso, nunca houve algo como isso, nem haverá depois dele, pelos anos e por muitas gerações. Verso 10, diante dele a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas perdem o seu brilho. Versículo 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sumário é que haverá um julgamento universal. Haverá uma devastação completa, haverá fenômenos cósmicos, haverá uma punição completa. Tanto seres celestiais malignos quanto líderes terrestres serão punidos. Ninguém ficará de fora. Mas existe uma esperança final.
Apesar da devastação, Joel diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que o texto, ele diz que os homens enfrentarão angústia e perplexidade, por causa do bramido e das ondas. Os homens ficarão completamente alheios a si próprio. Eles ficarão completamente absortos diante dessas coisas. O livro de Apocalipse vai dizer que, por causa da gravidade, da intensidade de alguns dos flagelos, os homens, eles desejarão a morte. Mas a morte fugirá deles. Eles dirão aos montes: caem sobre nós, enterra-nos vivo, cobre-nos da face daquele que está sentado no trono. Eles sabem quem está mandando tudo isso. Mas os homens não se dobram. Os homens não se dobram. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e nos escondam da presença daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode permanecer? As profecias do Antigo Testamento, Ezequiel, Isaías, Joel, Sofonias, Zacarias, Ageu, todos eles têm a mesma linguagem sobre um dia de ira, de prestação de contas futura, quando não será pontual, será universal, onde até as coisas cósmicas serão afetadas, até a criação ressoará diante da vinda do Senhor. Demônios e os pecadores sofrerão diante do Senhor. É isso que ele diz. No verso 26, ele chega a dizer, de Lucas capítulo 21, ele diz: haverá pessoas que desmaiarão de terror. O que elas irão ver com seus familiares, ou que irão ver na televisão, enquanto isso não for cortado, o que elas olharão nas redes sociais, o que acontecerá será tão grave, tão diferente, tão único, tão singular, como Joel diz, um dia singular, que algumas terão piripaque, desmaiarão pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo. Uma coisa, depois a outra, e agora uma outra, e depois a outra. Sabe quando algo acontece e é uma depois da outra? Aquele senso de eu não... Porque nós temos a tendência de aguentar determinadas coisas quando há expectativa de melhora. Como a mãe que está para ter neném, e a expectativa de ter de fato o neném faz com que aquilo ali ela aguente sabendo que vai terminar. Mas quando não termina, quando os flagelos eles são abertos para taças, quando os ais são seguidos por outros ais, quando a dor é seguida por outra dor, quando a morte não é cancelada pela vida, quando a dor de si próprio é agravada pela dor dos outros. Esse é o período, é o momento em que Deus vai julgar o mundo. Jerusalém será cercada, a abominação desoladora vai inaugurar esse período que Deus dispensa a sua ira, exatamente como foi escrito pelo profeta Daniel. E aí haverá esse terror para o mundo. Mas isso não é tudo. No versículo 27 existe uma pausa, é aquela pausa em que a gente respira. O Senhor não vem para julgar os seus. A sua ira era destinada àqueles que desobedecem ao evangelho do Senhor. Na verdade, é exatamente isso que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz que haverá uma vingança futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, não, versículo 10, desculpa.
Nos convertemos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E, verso 10, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra da ira vindoura. Então, o versículo 27 fala sobre a redenção do Filho. Versículo 25 e 26, o terror no dia do Filho do Homem. E o versículo 27 fala da redenção no dia do Filho do Homem. A descrição Filho do Homem é uma descrição preferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela aparece primariamente em Daniel, capítulo 7. E aqui em Daniel, capítulo 7, vocês precisam abrir lá. Olha só que texto fabuloso. Irmãos, essa é uma profecia antiga. Daniel, capítulo 7. Olha só o versículo 12 em diante. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, falando dos reis, dos governos anteriores, mas foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões, aqui é Daniel olhando o futuro da humanidade. Daniel capítulo 7, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vi com as nuvens do céu, alguém como filho do homem, alguém como ser humano, alguém como eu, duas mãos, alguém, mas ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, pensando na sua coroação, na permissão. Lembra, a gente vê em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, quando os seres viventes, os 24 anciãos estão ali na cúpula do lugar mais sagrado de todo o universo, perto do trono de Deus, e o Cordeiro, tendo na mão, as mãos do lado, as marcas do seu sacrifício, ele vai em direção àquele que está sentado no trono para pegar o livro que tem o desencadear de todo o plano de Deus. Ele é digno para fazer isso. E aqui é uma citação direta. Fizeram chegar até ele, a sua dignidade foi estabelecida. O verso 14 diz, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus, então, falando para os seus discípulos, descrevendo como as coisas vão acontecer, ele diz, o culminar, o ponto mais alto da história vai ser o que Deus tem dito sobre mim naquele dia. Depois de todas as tribulações, depois de Deus derramar a sua ira sobre esse mundo pervertido e corrupto, depois de Jerusalém estar sitiada, prestes a ser dizimada, eu devo retornar. Mas quando Jesus fala sobre retornar, a gente precisa ter na cabeça o que ele tensionava quando falou sobre retorno. Vocês lembram que quando Jesus ele estava subindo aos céus em Atos capítulo 1? Lembram disso? Ele está subindo aos céus, 2 varões galileus, os discípulos estão lá olhando, abestalhados, Jesus está subindo, e eles perguntam, por que vocês estão olhando aí para cima? Esse Jesus que dentre vocês foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Se ele subiu em corpo, ele deve voltar de forma corpórea. Se ele subiu do Monte das Oliveiras, ele deve descer. Se ele subiu de maneira gloriosa, ele deve descer de maneira gloriosa. Se a sua subida foi pessoal, histórica, ele deve descer de maneira pessoal e histórica. É isso que Zacarias diz no capítulo 14, seus pés pisam no Monte das Oliveiras, exatamente como ele havia dito, ele virá do modo como viste subir. Ali no Monte das Oliveiras a cidade se abre, Jesus vem para estabelecer o seu reino, é disso que ele está dizendo. Eu queria que tivesse mais tempo para ouvir o que o Senhor está dizendo aqui. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Ele foi assunto aos céus numa nuvem, e nuvens o encobriram. O texto de Atos capítulo 1 diz, das nuvens ele deve voltar. Mas dessa vez o texto diz, ele vai vir com poder e grande glória. Aqui é uma maneira de Lucas falar sobre o sinal do Filho do Homem. Tanto Marcos capítulo 13 quanto Lucas capítulo 25 falam sobre o sinal do Filho do Homem. Aqui
Ele não fala sobre o sinal do Filho do Homem, mas o poder de grande glória. Qual é o sinal do Filho do Homem? Qual é a manifestação? Qual é a marca? O período da grande tribulação é marcada pela abominação desoladora, quando o anticristo se reúne e traz para si, arroga para si uma divindade. Existe isso aqui. Mas qual é o sinal que marca a vinda do Filho do Homem? É o próprio Filho do Homem. Vindo, saindo do âmbito espiritual, adentrando no reino dos homens para estabelecer, culminar o plano divino. Vindo com poder e grande glória, vindo para ser adorado. O texto diz: seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Em Apocalipse capítulo 19 diz que ele está montado num cavalo, dando a sua ideia de dignidade, de majestade, de poder e de domínio. Na sua coxa direita está escrito que ele é o vencedor. Ele é o Verbo, aquele que venceu. E ele virá com os seus anjos. Quando isso acontecer, quando ele vier, a própria Shekinah, a glória do próprio Deus, vindo de fora para dentro, não em uma aldeia em Belém, mas sendo vista por tudo e por todos, sendo aclamada por tudo que existe, tudo se dobrando diante do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este é o sinal do Filho do Homem. Quando isso acontecer, levantem-se. Levantem-se e fiquem de cabeça erguida. A redenção de vocês se aproxima. Vocês lembram em Apocalipse capítulo 5, em algum momento durante a tribulação, os homens serão perseguidos porque haverá crença e pregação do evangelho durante esse período. Mas eles perguntam: Senhor, até quando? Até quando? Até quando o Senhor não vai vingar a alma dos teus conservos, aqueles que de noite e dia clamam diante do Senhor para que o Senhor faça alguma coisa? Até quando? E disseram para ele: calma. Tem umas pessoas ainda que ainda vão perder sua cabeça. Eu vou permitir que isso aconteça. Eu posso até permitir o mal, mas nem o mal ficará sem resposta. Todo o mal será punido. E aqui é o momento em que ele finalmente pune. E a redenção para vocês quem? Nesse caso aqui específico, retornando a tratar com Israel, é no primeiro momento para aqueles que creram. Durante esse processo eles creram, viram todas as coisas, e alguns creram e se esconderam, não foram mortos. Mas esta é a redenção de todos aqueles que creem em Cristo. Nós voltamos, sua igreja, os santos do Antigo Testamento, os seus santos, voltamos com ele para esse mundo, para experimentar do seu momento glorioso. A Escritura é clara quanto a isso. É assim que ele vem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Como se não bastassem toda a desgraça que eles vão sofrer por causa dos seus pecados, acrescenta-se a isso o fato de que eles mataram, eles rejeitaram o único que poderia livrá-los daquele momento. É por isso que em Apocalipse 1,7 diz que eles se lamentam por causa dele. Como se lamenta? Porque ele vem não como um amigo. Ele não vem como um cara legal. Ele vem para fazer justiça. Houve um tempo em que a longanimidade de Deus aguardou com paciência, como foi na época de Noé. E aí, como é na vida de hoje, Deus apresenta para você o evangelho. A sua rejeição será banhada com vinagre sobre ferida aberta, se você for a geração daqueles que irão ver o Senhor Jesus retornando em glória.
para punir você pela sua rejeição. Isso aqui não é coisa de pastor, isso aqui não é o Senhor Jesus dizendo como será a sua segunda vinda. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Embora não saibamos do tempo, o exato momento, Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, essas coisas entrarem aí no flow. Que coisas? As coisas que ele tem falado até aqui, que até aquele momento, desde o versículo 8, não tinha acontecido. Guerras, rumores de guerras, calamidade, pragas e dificuldades e perseguição, isso não existia. Jesus então é assunto aos céus e essas coisas começam a acontecer. Essa perseguição desenfreada contra a vontade de Deus, essas brigas, essas revoltas, rumores de guerra e todas essas coisas. A destruição de Jerusalém, o reagrupamento, o tempo dos gentios, quando essas coisas aconteceram, creiam. Porque essas coisas que já aconteceram apenas antecipam e produzem convicção de que as últimas vão acontecer. Creiam, porque aquele que foi poderoso e capaz de realizar as coisas do passado até aqui, é aquele que vai efetuar as coisas no futuro. Creia, porque você será tomado como responsável, porque soube daquilo que Deus fez no passado, soube daquilo que Deus prometeu fazer no futuro, e ficou em cima do muro. Não haverá misericórdia para você naquele dia. A misericórdia é hoje, o momento é agora. É o momento de nós olharmos para as coisas que Deus vai fazer no futuro e sabermos de que lado estaremos. Não tem nada a ver com a igreja, nada a ver com o pastor, é você e Jesus. Ou você o enfrenta como Senhor e Salvador, aquele que com a coroa de espinhos verte sangue para que você tenha vida, ou você se dobra para ser fulminado pela ira que Ele derramará sobre você. Você vai fazer o quê? Não é à toa que os homens vão procurar a morte, essa morte fugirá deles. Quando souberem estas coisas, está perto, a redenção de vocês está perto, a completude do plano de Deus está perto. Uma das coisas mais absurdas desse período da grande tribulação sobre o mundo é a capacidade que o homem tem de ser endurecido. Sempre me choca ler Apocalipse. Como você vê Deus lançando, como você escuta essas coisas, como se consegue dormir? É a loucura dos homens. Naquela hora, Jesus dizia, eles procuram se esconder em cavernas, como se houvesse algum lugar do universo para se esconderem da face daquele que se assenta no trono. O orgulho, ele fica quase como uma tolice infantil. Acha que Deus não lhe vê? Acha que Ele não sabe? Acha que Ele não se importa? É isso? Acha que Ele não liga? Não foi por causa do seu pecado, do meu pecado que Cristo veio? Não foi por causa dos pecados dos homens que Deus sacrificou o seu próprio Filho? Mas os homens, eles escutarão o Evangelho, eles verão Israel voltando para o Senhor. Eles verão gentios se convertendo, eles verão uma força missionária durante esse período, abarcando o mundo inteiro. Eles experimentarão um julgamento e mesmo assim, alguns não irão se arrepender dos seus pecados. Eles viram selos, eles ouviram as trombetas, eles experimentaram os cálices de todos os julgamentos. Mesmo assim, eles não se dobraram. Pelo contrário, eles blasfemaram contra o Deus do céu. E você precisa saber se estará entre aqueles que adoram a Jesus ou será um daqueles que blasfemam contra Jesus. O tempo de abraçar Cristo é agora.
Nós celebramos a primeira vinda do nosso Senhor Jesus e ela já é história. Essa história já aconteceu. Mas Deus escreveu aquilo que deve acontecer no futuro. Deus disse que Ele viria. Nós cremos que da direita do Todo-Poderoso Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele veio como um bebê, nasceu como uma criança, cumpriu a profecia sobre a vinda em Belém, como o Antigo Testamento diz, que seria levado ao Egito, os detalhes da sua vida estabelecidos no Antigo Testamento, e foi exatamente assim que aconteceu, em Belém da Judeia, porque assim estava escrito pelo profeta. E é exatamente assim que a sua segunda vinda será. Não será assim somente como ele virá, mas a resposta dos homens será exatamente assim. Minha oração é que a sua resposta seja dada hoje de crença. Enquanto haverá um momento em que não existe escapatória. Isso aqui não é fantasia, não é ficção científica. Isso é Deus que é capaz de explicar a história, um Deus que a gente já sabe que fez as coisas no passado, exatamente como disse, o Deus que diz como as coisas vão acontecer no futuro. Para aqueles que pertencem a Cristo, você e eu merecíamos essa ira. Não é porque Ele olhou para você e viu que você era especial. Ele amou você. E resolveu tomar o seu lugar. Ele experimentou a ira do Deus Todo-Poderoso. Para que eu e você, por colocarmos a fé nele, não precisássemos enfrentar todas essas coisas. Ao Senhor Jesus toda a glória. Louvamos teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Louvamos o Senhor e ao teu Filho. Louvamos-te, ó Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos sarados por suas pisaduras. Louvamos porque, embora esse mundo seja difícil, e até complicado e cheio de tribulações, não se compara a leve e momentânea tribulação dessa vida, as dificuldades, embora muito intensas, grandes, e algumas delas perenes nesse tempo, elas são leves e momentâneas comparada com a glória que será revelada em nós, os que creem em Cristo. E é em comparação com elas que eu meço as minhas. Em comparação com as gloriosas manifestações da tua graça, que eu comparo as tribulações do tempo presente. Não há nenhuma ira para que eu curta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca mais. E isso foi dado gratuitamente nos méritos de Jesus Cristo, meu Senhor, trazido ao meu coração por ti, Espírito Santo, me dando fé para crer, poder para responder com convicção, transformando a minha vida de dentro para fora. Essa é a nossa história, Senhor. Ainda aguardamos o teu retorno. O meu coração se entristece por tantos que irão acrescentar às tristezas próprias daquele dia o fato de terem ouvido, visto, está ao alcance das mãos, mas deliberadamente rejeitaram. Que a tua misericórdia os encontre, que a tua graça os ampare, como aconteceu conosco.
Eu peço que à vista disso, o Senhor nos ajude a não ficarmos atarantados com as coisas, mas vivermos em novidade de vida, com a cabeça erguida. Nossa redenção virá. Nossa redenção, como sempre, está em Cristo, que é não somente nosso Salvador, mas será o nosso Rei e Senhor para sempre. A Ti toda honra e glória, a Ti, não a nós, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, nos méritos de Cristo. Amém.